Pois é, os incêndios recordes no interior aqui de São Paulo desde sexta-feira estão desafiando a capacidade de atuação das autoridades e estabeleceram um cenário caótico em diferentes cidades paulistas. A gente vai seguir falando sobre isso aqui no Jornal da Manhã, agora com o tenente da Polícia Militar, Maxwell de Souza, porta-voz da Defesa Civil Estadual aqui de São Paulo, a quem agradeço muito a participação. Tenente, bom dia. Olá, Lívia, bom dia bom dia ao David, bom dia a todos que nos acompanham. Tenente, a gente mostrou agora na reportagem, acredito que o senhor tenha acompanhado junto conosco, mais de 2.300 focos de incêndio aqui no estado, que está já em alerta, né? Mais de 40 cidades muito preocupadas com a situação. Não é o caso aqui da capital paulista, mas eu estava comentando com o pessoal que está aqui de plantão hoje, que ontem eu cheguei a passar um pano para manter a casa mais limpa e eu fiquei assustada com a cor da água, porque realmente a fuligem invadiu a cidade. Quem está aqui na capital não pode reclamar tanto, porque essas cidades do interior estão sofrendo muito mais. Mas para mostrar a dimensão do que está acontecendo, a fuligem chegou à capital paulista, ao centro da capital paulista. Como é que está o trabalho aí das autoridades, da Polícia Militar, que deve estar atuando nesse gabinete de crise também, imagino? Como é que vocês estão atuando para controlar essa crise? Olha, uma força-tarefa muito grande. O governador Tarcísio determinou na sexta-feira o estabelecimento desse gabinete de crise, com a união de todas as agências envolvidas na operação São Paulo Sem Fogo. Então, aqui a gente tem a Secretaria do Meio Ambiente, com todas as suas instituições, Fundação Florestal, CFB, temos Polícia Militar, Polícia Rodoviária, Corpo de Bombeiros, enfim, são muitos órgãos reunidos aqui na Defesa Civil, né, no Gabinete de Crise da Defesa Civil, para colocarmos um fim a essas queimadas que subiram muito. Vocês mostraram os números, de fato é um recorde, segundo o INPE, né, nós tivemos aí em 48 horas um recorde no número de queimadas quando comparado com o mês todo de agosto do ano passado, algo 7 vezes maior do que o que foi o mês inteiro de agosto do ano passado em 48 horas. Então, realmente um trabalho muito intenso. Nós tivemos em São José do Rio Preto um homem que foi detido pela Polícia Militar ateando fogo em um terreno. Tem um outro caso em São José também que está em investigação, tentando entender se também tem incêndios provocados aí, né, de forma intencional. Por isso já fica aqui o pedido para a população denunciar esse tipo de prática. Se você aí, principalmente do interior, da região de Ribeirão Preto, que é a região que tem o maior número de focos nesse momento, se você flagrou alguém fazendo isso, denuncie, ligue para a Polícia Militar pelo número 190 ou para o Disque Denúncia número 181. E o clima muito seco, um ano desafiador, com umidade do ar muito baixa. Para a gente ter ideia, a Barretos teve um dia nesse mês que registrou 7% de umidade relativa do ar, região de São José do Rio Preto também com umidade muito baixa, falta de chuva, mas felizmente nessa manhã a chuva já chega na região de São José do Rio Preto e também em Ribeirão, que já começa a dar um alento, começa a diminuir a intensidade desses incêndios por lá. Tenente Maxwell, muito bom dia. Bom, a gente é da região de Presidente Prudente e ainda há pouco o senhor comentava, né, sobre a questão dessa baixa umidade relativa do ar, mas eu gostaria de saber sobre a questão da tecnologia também que a Defesa Civil utiliza por meio de satélites para conseguir identificar esses focos de incêndio e como que é a atuação, se vocês deslocam equipes, porque a gente sabe que muitas cidades do interior não contam nem mesmo com o corpo de bombeiros, né? David, sua pergunta é importante porque aqui na minha retaguarda as pessoas podem ver as imagens desses satélites que nós utilizamos. Nós temos um sistema que ele mostra para nós qual é o risco, o potencial risco de incêndio no estado. É o mapa que está aqui, a minha retaguarda, colorido aqui com as imagens em cor roxa, em cor vermelha, ele mostra isso. E a gente observa que hoje, por exemplo, o mapa ele está mais claro, ou seja, ele mostra um risco menor justamente porque o clima está favorecendo. Isso é tecnologia sendo utilizada em favor, né, do combate aos incêndios. Nós temos um outro sistema que utiliza satélites que observam, né, o nosso estado e a gente consegue ver os focos que estão ativos ainda. E aí esse trabalho é importante porque a gente direciona os equipamentos, direciona as aeronaves. Ontem nós estávamos com avião, né, com aeronave de asa fixa, estávamos com helicópteros do Comando de Aviação, a Força Aérea, o Exército também entrando em apoio, deslocou aeronaves lá para a região de Ribeirão Preto para iniciar o combate. É que o tempo ontem estava muito difícil.
Nós tivemos em algum momento do dia, lá em Ribeirão Preto, que a rajada dos ventos chegou a 70 km por hora. Isso impede, inclusive, que os aviões decolem, né? Os aviões que fazem o lançamento de água que a gente tem aqui, que nós contratamos, o governo contrata essas aeronaves para que elas fiquem à disposição da Defesa Civil, para elas serem empregadas nesse tipo de ocorrência. Mas o vento estava muito forte. Mas esse acionamento é feito com base em tecnologia. A gente identifica, né, o local do incêndio aqui utilizando o satélite e direciona as equipes de forma precisa para que elas façam o combate do fogo no local adequado, inclusive cruzando informações de moradia, porque o fogo que está queimando perto das casas é prioridade total, absoluta prioridade. Então a gente encaminha essas equipes para lá, vai direcionando isso gradualmente. Tenente Maxwell, eu vou incluir os nossos comentaristas nessa conversa também. Luana Tavares, Roberto Mota, bom dia a vocês, começando com a Luana. Bom dia, Lívia, bom dia, David, Roberto e Tenente. Tenente, obrigada pela participação. Eu queria entender, em relação ao tempo para se conter, dada a dimensão dessa situação, qual é o tempo que vocês preveem para que a situação volte a se normalizar, caso não haja, obviamente, um agravamento, um aumento, né, desses focos de incêndio, também considerando a previsão do tempo que vocês acompanham aí, provavelmente, né, com a equipe integrada, quanto tempo vocês imaginam que a situação volte a se normalizar e que a gente consiga conter aí esses focos de incêndios principais? Olá, bom dia. É importante destacar que desde segunda-feira a Defesa Civil colocou em alerta 16 regiões do estado de São Paulo, alerta para queimada. Então, na segunda-feira, no início da semana, a gente já identificou que teríamos uma semana realmente desafiadora aqui no estado de São Paulo, principalmente porque o clima demonstrava que ia ficar muito seco, como ficou, e muito quente. No interior do estado, nós tivemos temperaturas de 37 graus durante o dia e umidade do ar abaixo dos 12%. Isso é clima de deserto. Então, de fato, nós identificamos isso. Esse incêndio ele foi aumentando, as atividades de combate sendo intensificadas, mas na sexta-feira escalou demais as queimadas, então o governador estabeleceu esse gabinete. Nossa expectativa é que hoje, no domingo, a gente consiga voltar a um estado de normalidade. Tem que lembrar que a gente está no período de estiagem, né? É importante lembrar também a toda a população que nos assiste que esse período é o período que a gente operacionaliza a Operação São Paulo Sem Fogo. E está assistindo pode perguntar, poxa, mas vocês só fazem alguma coisa agora que o fogo aumentou? Não, não. Começa o mês de junho, a gente starta ali, inicia a Operação São Paulo Sem Fogo, isso todos os anos. É uma força-tarefa. Esse ano foram quase 100 milhões de reais investidos do governo com compra de equipamento, treinamento de efetivo, contratação de brigadistas temporários, construção de aceiros em áreas de vegetação, intensificação do monitoramento nos parques ecológicos do estado. Isso tudo já é feito, mas essa semana a coisa ficou atípica, por isso a instalação do gabinete. A expectativa é que hoje, inclusive porque os combates vêm sendo feitos com intensidade desde sexta-feira, somado ao clima que está melhorando, a gente espera que até o final do dia de hoje a gente consiga trazer uma melhora significativa, principalmente para a região de Ribeirão Preto. Mota. Tenente, bom dia. Eu vi que há pessoas suspeitas por atear fogo. Há razão para suspeitar que a origem inicial desse problema tenha sido criminal, especialmente se levando em conta o esforço que o governo de São Paulo tem feito no combate ao crime organizado? Bom dia, Mota. É importante a sua pergunta. Isso tudo está sendo investigado. O que nós temos de concreto até o momento é que ontem, um trabalho ali diligente da Polícia Militar na região de São José do Rio Preto, rapidamente chegou a um local onde nós tivemos uma denúncia, né? A polícia recebeu uma denúncia de que um senhor, inclusive era um homem já de 76 anos, estava ateando fogo em um terreno. A Polícia Militar foi ao local, conseguiu detê-lo e encaminhou esse senhor à Delegacia de Polícia Civil, onde foi registrada a ocorrência. Agora a Polícia Civil vai prosseguir com um competente trabalho com inquérito policial. Outras imagens também chegaram ao conhecimento da Secretaria de Segurança Pública acerca de um homem que estaria supostamente ateando fogo em um terreno, e com uma moto ali estaria ateando fogo num terreno. Um outro trabalho também de investigação. Agora, nós precisamos entender o volume disso, se esses incêndios, se esses focos que se escalaram ao longo da sexta-feira têm ou não relação com isso. Só um trabalho de investigação realmente vai poder apontar o que aconteceu. E precisamos que as pessoas nos colaborem, né? Para você ter uma ideia, Mota, tem um estudo aqui do governo de São Paulo, do ano passado, de todos os focos de incêndio que foram registrados
né, pela Secretaria do Meio Ambiente, em parceria com a Polícia Ambiental, desses focos todos, 90% deles tiveram início com uma ação humana. Ou seja, alguém foi lá e atirou fogo em alguma coisa. E aí as principais causas, tem os eixos para as principais causas, e são eles: soltura de balão. Acho que a gente lembra aí, né, que algum tempo atrás caiu um balão no bairro da Aricanduva, na zona leste da capital, com 75 metros de altura. Levantou uma moto, jogou uma moto para cima da rede elétrica, né? Tamanho peso, tamanha força desse balão. E aí, primeiro balão, depois bituca de cigarro na beira da rodovia. Tem também queima de lixo, aquela prática de queimar sofá velho, colchão velho, ainda o pessoal faz isso. E tem a limpeza do terreno com fogo, uma prática antiga, crime ambiental, que é aquele pequeno produtor rural, ou produtor rural que acaba fazendo a limpeza do terreno com fogo, o fogo sai do controle. Então, tudo isso agora sendo investigado, vamos entender depois qual a relação de uma coisa com a outra. Bom, Tenente, claro que as queimadas elas trazem uma série de problemas, como o senhor tem relatado aí, mas além dessas questões envolvendo a saúde, até mesmo as investigações quanto se o incêndio foi criminoso ou não, também a falta de energia, porque esse calor gerado pelo fogo muitas vezes atinge a rede elétrica. Eu gostaria de saber se tem relatos já de cidades que foram atingidas e faltando energia, porque além dessa situação agravar bastante, o quadro de saúde das pessoas ainda tem essa problemática da falta de energia. Primeiro a questão da saúde, destacar que o governo está fazendo uma força-tarefa, intensificando, né, a questão dos atendimentos na rede de saúde pública, principalmente na região ali de Ribeirão Preto, Franca, Sertãozinho, em número, né, a quantidade de focos de incêndio e a toxicidade dessa fumaça toda, de fato, tem trazido um cenário mais crítico para a população. Então, destacar isso, está sendo intensificado, a Secretaria de Saúde fazendo uma força-tarefa, a Secretaria de Saúde compõe também um gabinete de crise aqui, entendendo, né, a complexidade e a extensão desses incêndios para ir direcionando os recursos necessários para o atendimento a toda a população. Então, de fato, né, a gente tem que entender o quão é importante a população se proteger disso. Tem algumas orientações, David, que a gente faz para a população nesse momento. A primeira delas se você está perto, né, dessa área de fogo, a gente tem visto imagens que circulam pela internet, imagens que a gente tem recebido dos nossos coordenadores de defesa civil também, desses incêndios. Então, o que a gente orienta fechar as janelas de casa, manter-se dentro de casa, evitar sair de casa, não enfrentar o fogo em hipótese alguma. E aí tem algumas maneiras de umidificar o ambiente porque está seco, né? Então, colocar toalha molhada ali na janela, colocar balde, bacia com água dentro de casa, usar soro no nariz, nos olhos e beber muita água. Essas são formas de auxiliar nesse período mais crítico do dia. Tenente Maxwell, para fechar rapidinho, que a gente está com uma repórter já conectada lá em Ribeirão Preto, queria pedir para confirmar, o senhor já falou sobre isso durante a entrevista, embora a situação em Ribeirão Preto, especialmente, esteja extremamente preocupante, nós caminhamos para uma situação controlada, então, por lá. Estamos caminhando, a expectativa é essa. Nós ontem empregamos todos os esforços com a aeronave. Ontem tínhamos uma aeronave pronta para decolar em Luiz Antônio. Os ventos estavam muito fortes, então tirou uma dificuldade para essa aeronave, mas o trabalho por terra, com caminhão-pipa, com implemento agrícola, porque tem a construção do aceiro, né? A gente vai fazendo um trabalho em paralelo de combate do fogo, mas também da prevenção, para que ele não avance para outras áreas. Então, é uma frente de trabalho na direção do fogo, onde está o fogo, e uma outra no caminho do fogo. Essa construção de aceiro, ela faz uma vala, né, no chão e impede que o fogo avance de uma área para outra. Então, teve implemento agrícola sendo empregado ali, utilizado, caminhão-pipa, os caminhões do Corpo de Bombeiros, as viaturas da Defesa Civil, todo um trabalho somado ao clima hoje. Felizmente, né, a chuva que chegou na capital ontem chega em Ribeirão Preto hoje pela manhã. A gente acredita sim, a nossa expectativa aqui, o trabalho todo intenso do governo de São Paulo é para que hoje a gente consiga finalizar o dia com uma situação mais normalizada naquela região. A gente vai caminhar para lá agora para mostrar como é que está a situação. Falamos com o tenente da Polícia Militar, Maxwell de Souza, que também é porta-voz da Defesa Civil Estadual aqui de São Paulo. Um ótimo trabalho a vocês, tenente. E qualquer coisa, as portas aqui estão abertas. Nós te agradecemos para toda a população, principalmente do interior, né, que está sofrendo com essas queimadas. Fica o compromisso aqui da Defesa Civil e do governo para trabalharmos, para resolvermos isso o quanto antes. E em qualquer situação de emergência, liguem para a Defesa Civil. Nosso telefone é o número 199. Um abraço a todos. Muito obrigado. Bom dia. Obrigada, tenente. Bom trabalho.